crianças de até 2 anos de idade não podem consumir açúcar? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Chá de Gravidez, e hoje eu trago um tema que é um pouco polêmico, mas que é muito importante de ser discutido e também divide muitas opiniões. O açúcar na alimentação infantil. Quando introduzi-lo na alimentação dos pequenos? Antes de introduzir ao assunto, é importante dizer que existem, a gente pode dividir o açúcar em dois grupos, que é o açúcar adicionado e o açúcar naturalmente presente. E esse açúcar que eu vou falar aqui no vídeo de hoje é o açúcar adicionado. Esse aí que você compra no supermercado, que é todo branquinho, que você utiliza para fazer suco, colocar no leite. Então vamos lá, porque a criança não pode comer açúcar até os 2 anos de idade. O consumo excessivo do açúcar ele pode sobrecarregar o pâncreas do bebê, e dentre os malefícios, ele pode formar cáries, além de alterar o paladar da criança, levando também à obesidade infantil e às diabetes. Por esses e outros motivos é que o açúcar adicionado é totalmente desaprovado nos 2 primeiros anos de vida da criança. Ah tá, então eu posso dar adoçante para criança no lugar do açúcar? Também não, porque trata-se de um outro produto industrializado que também não traz benefício algum para a alimentação do seu filho. Bom, e pode ser que você já tenha ouvido, principalmente os mais velhos, falarem que antigamente os pais criavam, os avós criavam as crianças, comiam de tudo e que não morreram, mas que cresceram e que desenvolveram alguns problemas de saúde devido a esses maus hábitos. Sem contar que nos dias de hoje, as pessoas elas comem muitos produtos industrializados, muitos conservantes, algo que não acontecia, há décadas atrás. Então hoje em dia a nossa alimentação ela é muito ruim, muito desequilibrada. E isso tem acontecido cada vez mais cedo. Então desde cedo as crianças elas já são introduzidas nessa alimentação industrializada. E isso pode gerar uma série de problemas no futuro. Mas o que você pode fazer? Evitar que, por exemplo, ela coma açúcar em excesso, Evitar que até os 2 anos de idade ela faça a ingestão desse carboidrato. Então cuidado com a alimentação do seu filho tem que começar aí desde o início, na primeira infância, quando o paladar da criança está sendo moldado. Se você acostumá-lo a comer coisas doces, logicamente ele vai ter mais sede por aquele alimento, ele vai querer comer coisas mais doces. Então por que não acostumá-lo desde cedo a comer coisas mais saudáveis para ele ter uma alimentação mais equilibrada? Tendo uma alimentação toda desregulada, a criança quando ela se tornar um adulto pode vir a sofrer problemas muito sérios de saúde, Como por exemplo o aumento dos níveis do colesterol ruim, as diabetes, além de toda a questão de uma vida sedentária. Portanto, gente, a minha dica, mesmo que passe aquele período dos 2 anos de idade, tente trabalhar uma dieta equilibrada com ele, tendo, claro, o auxílio do médico, de um nutricionista. Mas também não é preciso, se manter ali vigilante, impedindo que ele coma qualquer chocolate, qualquer balinha. Porque, além disso, criança também gosta dessas coisas. Então, é importante também que ele tenha, esse contato com esse tipo de alimento. Mas, como eu falei, tudo é questão de equilíbrio e de você saber o momento certo de oferecer esse alimento para ele. Bom, e olha só, eu também trouxe algumas dicas de alimentação para o seu filho, se tratando da alimentação infantil. São dicas rápidas e a primeira delas é, aos 6 meses de idade, quando a criança ela começa a iniciar a transição alimentar, comer alimentos mais sólidos, como você não pode dar esse açúcar adicionado a ela, claro, o ideal é você oferecer alimentos que contêm aquele açúcar natural, como as frutas. Então, quais frutas você pode servir ao seu filho? Lembrando que elas devem ser servidas amassadas, porque a criança ela ainda não consegue mastigar, Então, alguns exemplos são a banana, maçã, o mamão e a pera. Além disso, tem os legumes também cozidos, como a batata, a cenoura, que você também pode amassar e dar para o seu bebê comer. Após o 7º mês, você já pode oferecer alimentos em pequenos pedaços, como por exemplo a banana mesmo, você pode cortá-la em pequeninos pedaços e servir para o seu bebê. Além da carne, que você já pode introduzir na dieta dele, mas ela deve ser servida cozida e desfiada. A partir do 8º mês, a criança ela já começa a engatinhar, ela já começa a ter um salto de crescimento também muito grande, então ela vai precisar de mais energia, consequentemente a comida também aumenta. Nessa fase, então, passa a ser importante você controlar melhor as refeições do seu filho, até mesmo para combater a obesidade infantil, que pode vir e futuramente prejudicar o desenvolvimento dessas crianças. A outra dica é, prefira alimentos in natura, Evite o máximo que você puder os conservantes, os alimentos industrializados, enlatados, os congelados. Sempre busque por alimentos frescos, que não tenham agrotóxicos, que sejam orgânicos. Sei que é um pouco difícil isso, mas se não for possível, tem que sempre lavar bem esses alimentos na hora de servir para o seu bebê. Ali também do 8º mês até 1 ano de idade, é comum que também o arroz e o macarrão sejam servidos, nessa dieta. Só que é importante você servi-los em pequenas quantidades e não colocar temperos e reduzir também o sal. Porque
Porque além do açúcar, existem também outros vilões, e o sal é um deles, né? Além do sal também, a gente tem o refrigerante, o leite de vaca e, como eu já falei aqui várias vezes, os industrializados. A partir do primeiro ano de idade, a alimentação básica da criança já pode ser a mesma da família, né? O arroz, o feijão, a carne, a salada, mas, novamente, sempre equilibre a questão do açúcar e do sal. No mais, siga as recomendações do seu pediatra, do nutricionista do seu filho. E por mais que seja difícil, seja mais complicado você trabalhar com uma alimentação mais saudável, mais orgânica, né? Insista, tente trabalhar com essa dieta, porque lá na frente, com certeza, o seu filho colherá bons resultados. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que nós estamos prontos para responder vocês, tá bom? E também vão deixando aí as suas sugestões de temas pra gente trabalhar aqui no canal. Não se esqueça também de se inscrever, de deixar o seu joinha, porque isso ajuda muito a gente. E na descrição também eu vou deixar os links das nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook e também do nosso blog, tem muita coisa legal. E lembrando que eu também deixei aqui na descrição alguns textos bem legais que dão algumas dicas, né, de papinha, de como que você pode fazer a papinha. Dá uma conferida lá que com certeza você vai gostar. Eu agradeço pela companhia e até o próximo vídeo.